Hoje aqui no canal nós vamos começar a fazer a Beata Clélia Merloni. Ela foi solicitada pela nossa inscrita do canal, a Giovana Portelinha. Giovana, muito obrigada. Eu vou explicar o passo a passo dela hoje aqui, do corpinho base, do chapéuzinho e também das costuras iniciais que a gente vai fazer. Semana que vem eu vou continuar todo passo a passo para completar a imagem dela, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem e vamos lá? Então, gente, mostrando ela aqui mais de perto para vocês, eu vou explicar o início, né? Então, essa é a primeira parte do corpinho base dela, tudo direitinho. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos às medidas, tá? Então, ó, o comprimento dela, por enquanto, tem 12 centímetros, ó, 12 centímetros e meio, pelo que eu tô calculando, tá? De comprimento. A largura, eu vou contar a largura entre os bracinhos, ó, tem 9 centímetros. E a altura aqui, gente, ó, vou contar a parte de baixo, ó. Ela tem 5 centímetros de altura, tá bom? Então, essas são as medidas e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores, ó. Esse aqui é o bege, bege palha, tá? Eu vou utilizar também na cor preta, tá bom? Vamos precisar da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros. Vamos utilizar também a nossa agulha de costura e os nossos alfinetes, como sempre, tá bom? Vamos utilizar aqui o nosso enchimento acrílico. Vamos precisar também de um recorte de papelão, acetato, acrílico, material que vocês tiverem aí, tá? Eu vou utilizar aqui do tamanho de 4,5 centímetros de diâmetro, tá? Para quem não sabe, o diâmetro, a medida é assim, certo? Então, eu vou utilizar aqui 4,5 centímetros de diâmetro, o recorte. Isso aqui, gente, serve só pra gente dar base aqui, ó, pra ela poder ficar em pezinha sem a gente precisar de muito esforço, tá vendo? Ela fica em pé. Então, para isso, eu utilizo o recorte de papelão, certo? Vamos utilizar também a nossa tesoura, como sempre. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui com o nosso bege palha, certo? Fazendo o anel mágico e colocando a correntinha inicial, tá? Feito isso, a gente vai fazer a primeira carreira com 6 pontinhos baixos, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só lembrando a vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho, desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, ó, eu puxo meu fio aqui do anel mágico, deixo ele bem fechadinho, coloco aqui, ó, na argolinha do último ponto para contar a carreira e ao mesmo tempo eu prendo esse fio aqui sem precisar fazer nó. E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer aqui, pessoal, um aumento em cada pontinho de base por toda a carreirinha, tá? Então, ó, um aumento em cada ponto. Para quem não sabe, o aumento nada mais é, ó, nesse caso, do que fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Então, no final da carreira, nós vamos ficar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, vamos para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento no próximo ponto de base. Eu também vou repetir por toda a carreira essa sequência, tá? De um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento, e no final dela nós vamos ficar com 18 pontinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto. Feito aqui, gente, vamos para a nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer 2 pontos baixos nos próximos pontos de base, e no ponto seguinte a gente faz o aumento, tá? Vamos repetir por toda a carreirinha essa sequência, e no final dela a gente vai ficar com 24 pontos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, para nossa próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, ó, nos próximos pontos de base, e no ponto seguinte a gente faz o aumento. Vou também repetir por toda a carreirinha essa sequência, tá? De 3 pontos baixos e um aumento, e no final dela a gente vai ficar com 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês para a gente continuar.
Agora, feito aqui, pessoal, nós vamos fazer 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base, tá? Então, por essas 6 carreiras, a gente não vai ter nenhum aumento mais, tá bom? Então, nós vamos continuar com o total de 30 pontos baixos aqui em cada uma das carreiras, tá? Eu vou fazer as 6 carreirinhas e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Feito aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora nós vamos começar a fazer as diminuições aqui do rostinho, tá? Então, vamos começar aqui, ó, pegando 3 pontos baixos, ó, nos próximos pontinhos de base, e no ponto seguinte a gente faz uma diminuição de amigurumi. Para quem não sabe, ó, eu pego as 2 argolinhas externas de cada um dos 2 pontinhos e faço um ponto baixo fechando aqui, tá? E eu vou repetir por toda a voltinha essa sequência. Então, eu vou fazer aqui meus 3 pontos baixos e uma diminuição no próximo aqui, certo? E vou seguir assim por toda a carreira. No final dela, eu vou ficar com 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Feito aqui, gente, nós vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base. E no ponto seguinte, a gente faz a diminuição, tá? Eu vou repetir por toda a carreirinha essa sequência, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dela, eu vou ficar com 18 pontinhos no total, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para nossa próxima carreira agora, eu vou fazer, pessoal, um pontinho baixo e uma diminuição no próximo. Vou também repetir por toda a minha carreirinha essa sequência de um ponto baixo e diminuição. E no final dela, eu vou ficar com 12 pontos baixos no total, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira completa e em seguida eu vou colocar enchimento aqui por dentro para dar o formato de todo o rostinho, tá bom? Então, eu vou colocar enchimento e volto com vocês para a gente continuar. Feito aqui, gente, já coloquei enchimento, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer somente uma carreirinha de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final. Então, aqui eu não vou fazer diminuição, não vou fazer aumento, tá bom? Eu só vou fazer essa carreira de um ponto baixo em cada ponto. Então, a gente continua com os 12 pontinhos. E eu volto, então, com vocês para a gente poder fazer a troca de cor pelo fio preto, tá bom? Ó, gente, fiz aqui, o que eu vou fazer? Vamos para a troca de cor. Então, o que eu vou... Ó, pessoal... Eu vou cortar o meu fio com uma pequena sobrinha, certo? E já venho aqui, ó, com fio preto. Deixa eu só separar aqui o fio bege para ele não ficar enroscando, pessoal. Só um minutinho. Tô separando aqui o fio para não enroscar. Ó, venho com fio preto, seguro ele na minha mão desse jeitinho, certo? Na minha mão esquerda, no caso. Ó, venho aqui na minha peça. O último pontinho que eu fiz, eu vou entrar aqui nas argolinhas do ponto, puxo o fio aqui para eu abrir e já vou fechar essa carreirinha, esse pontinho, com o próprio fio preto, tá vendo? Coloco ele aqui para eu prender e ao mesmo tempo eu vou contar a carreira com ele, né? Ele vai me auxiliar nisso. E vamos começar já então a nossa próxima carreira, fazendo aqui, ó, um ponto baixo. E no ponto seguinte, a gente faz um aumento. Reparem que eu tô segurando o fio bege aqui à frente da minha carreira, porque assim eu consigo prender, ó, o meu trabalho aqui dentro da carreira nova que eu tô fazendo, tá vendo? Então, eu tô prendendo o meu fio aqui por dentro, tá bom? Então, façam aí um ponto baixo, um aumento. No total, a gente vai voltar a ficar com 18 pontinhos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora eu vou fazer 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, tá? Vou fazer aqui, ó, sem aumentos, nesse caso, é só um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com os 18 pontos, eu vou fazer as 4 carreiras e volto com vocês para mostrar, tá bom? Fiz aqui, gente, ficou desse jeitinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. E no ponto seguinte, a gente faz um aumento. Vamos repetir por toda a carreirinha essa sequência e no final dela nós vamos ficar novamente com 24 pontos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui, ó, os 2 pontos baixos e um aumento e volto com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom? No total, 24 pontos.
Fiz aqui, gente, ficou desse jeito. Agora eu vou fazer novamente 4 carreiras de um pontinho baixo em cada ponto de base até o final, tá? Então eu vou continuar com os 24 pontos aqui. Eu vou fazer essas 4 carreirinhas e volto então com vocês para mostrar como vai ficar. Tá vendo que a gente já tá dando, né, formato ao corpinho dela. Fiz aqui, gente, ficou desse jeitinho. Agora eu vou fazer aqui, ó, 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz então o nosso aumento, tá? Então, ó, vou fazer um aumento aqui e eu vou repetir por toda a voltinha. Então, 3 pontos baixos no aumento e no final da carreira a gente vai ficar com 30 pontos novamente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa carreirinha e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora eu vou fazer mais 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, tá? Então, aqui vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, né, de base. Eu vou fazer, no total a gente continua com os 30 pontos. E assim que eu terminar a quarta carreira após essa que eu tô fazendo, eu vou colocar enchimento aqui por todo o corpinho, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, gente, ficou desse jeitinho, coloquei enchimento. E agora nós vamos continuar aqui, começando a fazer as diminuições para fechar essa parte de baixo aqui do corpinho, tá? Então, vamos lá, pessoal, nós vamos iniciar, ó, pegando a argolinha de trás de cada um dos pontos nessa carreira somente, tá? E vamos fazer aqui, ó, 3 pontos baixos, pegando somente a argolinha de trás. E em seguida, a gente faz uma diminuição também pegando a argolinha de trás dos 2 próximos pontos, ó. E fecho aqui. Vamos repetir por toda a carreirinha essa sequência, ó, de 3 pontos baixos e uma diminuição no próximo, pegando a argolinha de trás, ó. E no final da carreira, nós vamos ficar aqui com 24 pontos novamente, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês para mostrar. Feito aqui, pessoal, agora eu venho com o meu pedacinho de papelão aqui, ó, com o meu recorte, né? E venho aqui e coloco, ó. Passo por dentro aqui da nossa carreirinha que a gente fez agora e deixo aqui direitinho para ele dar sustentação aqui do corpinho ficar em pé, tá? Feito isso, vamos então para nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos voltar a pegar aqui o pontinho por inteiro, ó, as 2 argolinhas, certo? E vamos fazer 2 pontos baixos e no ponto seguinte uma diminuição normalmente, ó, pegando a argolinha da frente dos pontinhos de base. Vamos repetir por toda a volta essa sequência, tá, gente? Ó, 2 pontinhos baixos nos próximos pontos e no ponto seguinte a gente faz a diminuição. No final dessa carreira a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá bom, gente? Então eu vou fazer aqui e volto então com vocês. Feito aqui, gente, agora nós vamos fazer a próxima carreira da seguinte forma, ó. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e no ponto seguinte eu faço uma diminuição aqui normalmente. Vou repetir por toda a minha carreira, ó, um pontinho baixo, no ponto seguinte a diminuição e no final dela nós vamos ficar com 12 pontinhos baixos, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês também. Então, ó, pessoal, feito aqui, estamos com ele desse jeitinho. Agora, então, para a última carreira dessa parte, nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Então, no total, nós vamos ficar aqui com 6 pontos baixos. Eu vou fazer, volto com vocês para a gente arrematar e finalizar essa parte de baixo aqui do corpinho base. Feito aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. Então, agora eu só vou arrematar aqui, deixa eu só puxar aqui, tem um fiozinho. Ó, vou só arrematar aqui pegando no primeiro pontinho, fecho aqui com um ponto baixíssimo, puxo o fio pra gente costurar agora aqui, corto, deixo essa sobrinha como eu disse, passo o fio por dentro aqui da argolinha 2 vezes pra gente dar um nozinho duplo e fechar bem. E agora, pessoal, vocês podem reparar que aqui, ó, a gente tem uma aberturinha ainda, ó, tá vendo? A gente ainda tem uma certa abertura aqui. Então, a gente precisa fechar, tá? Então, com a agulha de costura, eu venho agora
Pego o meu fio, deixa eu passar o meu fio aqui pela minha agulha, ó. E agora, então, a gente vai fechar aqui, ó, costurando, ó, pegando as argolinhas de fora de cada um dos pontinhos de base aqui, cada um dos 6 pontinhos, ó. Eu vou pegar só a argolinha de fora e puxar, ó. Vou pegar aqui dos 2 últimos pontinhos. Deixa eu passar certinho aqui pelo último ponto. Ó, puxo e puxo bem aqui para fechar. Ele vai fechar igualzinho um anel mágico aqui. Então, ele forma um falso anel mágico. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas ele forma um falso anel mágico aqui, que ele fica muito parecido com o anelzinho mágico inicial que a gente faz, tá? Então, feito isso, eu entro aqui pela lateral do próprio ponto e faço 2 nozinhos, ó. Fiz o primeiro, venho aqui, faço o segundo nó, pode dar um nozinho bem apertadinho, tá? Para fechar bem. Feito isso, eu só escondo o fio de sobra passando aqui por dentro, puxo bem, venho com a minha tesoura e corto. Ó, fizemos aqui então a base aqui, né, do nosso corpinho, base dela, tá? Aqui esses fiozinhos de enchimento que vocês estão vendo, ó, que a gente acaba pegando de vez em quando aqui enquanto faz o crochê, vocês podem puxar eles aqui para retirar, ó. É só tirar com a mão mesmo que ele já sai, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente vai puxando aqui, ó, vai saindo todo o fiozinho, tá? Então, é só ir retirando esses fiozinhos aqui para ficar com o acabamento bom, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos fazer o bracinho dela agora. Então, com o fio palha novamente, a gente faz um anel mágico aqui. E eu vou colocar a corrente inicial e vamos fazer aquele bracinho tradicional que eu já faço aqui no canal, né? Ó, nós vamos colocar 5 pontinhos baixos para iniciar. Então, 3, 4 e 5. Feito isso, eu puxo o fio, deixo aqui bem fechadinho, ó, para fechar o anel mágico. A gente coloca aqui para contar a carreira e prender ao mesmo tempo. E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, façam aí um aumento em cada ponto. No final dessa carreira, nós vamos ficar com 10 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Para nossa próxima carreira, eu vou começar dando uma laçada aqui e começando em meio ponto alto. Segunda laçada dentro do mesmo ponto, ó, eu faço mais uma laçadinha de meio ponto alto e terceira laçada dentro do mesmo ponto de baixo, de base, eu faço mais um meio ponto alto aqui sem completar, ó, eu tô com 3 meios pontos altos dentro da mesma agulha. Puxo com mais uma laçada e fecho todo mundo junto, certo? Feito isso, nos outros pontos de base, eu só vou fazer um pontinho baixo em cada ponto de base até o final da carreira, tá bom? Então, ó, um ponto baixo em cada ponto. No final da carreira, a gente continua com os 10 pontinhos. Esse primeiro ponto dos 3 meios pontos altos fechados juntos é só para simbolizar o dedão da mãozinha, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora para nossa próxima carreira, nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo. E no ponto seguinte, a gente faz a diminuição, ó. E vamos repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? Então, façam aí um ponto baixo e uma diminuição no próximo. No final da carreira, nós vamos ficar com 7 pontinhos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto. Fiz aqui, pessoal. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que eu vou fazer aqui simplesmente um pontinho baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, ó, um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com 7 pontinhos. Eu vou fazer, vou colocar um pouquinho de enchimento na mãozinha e vou trocar de cor pelo fio preto, do mesmo jeito que a gente fez a troca de cor no corpinho base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui tudo isso e volto com vocês pra gente continuar. Fiz aqui, troquei de cor, já coloquei um enchimento aqui bem pouquinho na mãozinha, ó, tá? E vamos então agora com o fio preto fazer o seguinte aqui, gente. Vamos começar aqui a primeira carreirinha do braço com um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Vamos repetir essa sequência também por toda a voltinha de um ponto baixo aumento
E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos baixos novamente, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora, da nossa próxima carreira até o final da 12ª carreirinha, nós vamos fazer aqui, ó, um pontinho baixo em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então, ó, dessa carreira que é a 7ª até o final da 12ª, a gente só vai fazer um ponto baixo em cada ponto. Então, nós vamos construir aqui o bracinho dela, tá? Então, eu vou fazer todas as carreirinhas e quando eu chegar no final da 12ª, eu vou colocar enchimento e volto então com vocês pra gente arrematar, tá bom? Feito aqui, gente, ó, já tá com enchimento aqui no bracinho, não sei se vocês conseguem ver, tá? Então, agora a gente só vai finalizar aqui arrematando, pegando no primeiro pontinho de base, fechando com um ponto baixíssimo, puxo o fio, deixo sobrinha pra gente costurar, tá? Corto, dou um nozinho duplo aqui, puxo bem, fecho certinho. Temos aqui o bracinho feito, tá? Eu vou fazer o outro bracinho exatamente igual a esse. E aí, nós vamos então posicionar aqui no corpinho base, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente vem aqui, coloca na lateral, ó, escolhe uma lateral, né, pra fazer. Especialmente uma parte que não tem aqui a emenda da troca de cor, né? Então, eu costumo deixar pelo menos aqui pra trás. E aí, eu vou e coloco o bracinho assim, desse jeitinho. Venho com o meu alfinete, vou prender aqui, ó, da primeira carreira aqui do corpinho até, ó, segunda, terceira, quarta, até a quinta carreira do corpinho. Eu vou pegar um alfinete e vou prender aqui, ó, certo? Vou fazer o outro bracinho exatamente igual e vou colocar aqui do outro lado também, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos fazer o chapéuzinho que ela usa, tá? Então, com o mesmo fio preto, eu vou fazer aqui o meu anel mágico, certo? E vou colocar a correntinha inicial aqui, ó, tá? Feito isso, a gente vai começar aqui o nosso trabalho com 6 pontos baixos na primeira carreira, ó. Então, eu vou fazendo 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu puxo o fio, fecho direitinho o anel mágico, coloco aqui para contar a carreira do mesmo jeito e vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer aqui um aumento em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então, façam aí um aumento em cada ponto. No final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e retorno com vocês pra gente continuar. Feito aqui, vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um pontinho baixo e um aumento no próximo ponto de base. Eu vou repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira nós vamos ficar com 18 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta e volto com vocês pra gente continuar aqui, certo? Para a nossa próxima carreira, agora nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos nos próximos pontinhos de base e no ponto seguinte a gente faz um aumento. Vamos repetir também essa sequência por toda a voltinha e no final da carreira a gente vai ficar com 24 pontos, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e volto. Para a nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer 3 pontinhos baixos, ó, nos próximos pontinhos de base e no ponto seguinte a gente faz então um aumento, tá? Então, eu vou repetir isso por toda a minha voltinha, essa sequência, né, dos 3 pontos baixos e um aumento. No final da carreira, a gente fica com 30 pontos. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês, tá bom? Bom, gente, agora pra gente fazer a lateral do chapéuzinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base aqui, só para dar o comprimento, né, no caso, a profundidade do chapéuzinho. Então, ó, pessoal, eu vou fazer as 6 carreirinhas, um ponto baixo em cada, a gente continua com os 30 pontos no total, certo? Eu vou fazer e volto com vocês pra gente continuar, né, a fazer para colocar a aba
aqui e ficar completinho, tá bom? Bom, pessoal, fiz aqui, ficou desse jeito. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar somente a argolinha da frente de cada ponto, tá? A primeira argolinha. E eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cada ponto de base, pegando somente a argolinha da frente, ó. É só a da frente aqui, ó, de cada ponto, tá? Ó, pego a argolinha da frente e faço ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a voltinha, vou continuar com os 30 pontos, mas a diferença de eu fazer isso é que o chapéuzinho aqui, né, vai dar o formato aqui, vai começar a ter uma aba, certo? Que a gente precisa ter para ficar bem parecido com o original, né? No caso, com a roupinha dela original. Então, façam aí, ó, essa carreirinha de um ponto baixo em cada ponto, pegando somente a argolinha da frente de cada ponto de base, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Bom, feito aqui, pessoal, agora eu vou só arrematar essa parte, ó, com um pontinho baixíssimo, puxo o fio, deixo sobra, essa sobrinha, gente, na hora da costura, nós vamos prender um pouquinho da aba, né, pra ela poder, ó, dou nozinho duplo, puxo bem, tá? Então, como eu tava dizendo, que era pra ela poder ficar assim, ó, levantadinha a aba, tá? Pra ela ficar aqui certinha, levantada, tá? Então, agora a gente vai fazer um detalhezinho. Antes da gente colocar nela, nós vamos fazer uns detalhes aqui que ela tem no chapéuzinho, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou pegar aqui um pedaço de fio, certo? Nós vamos medir aqui, ó, o comprimento que dê mais ou menos aqui da aba dobrada com uma sobrinha, certo? Até chegar aqui no topo e eu vou dobrar esse fio desse jeitinho, certo? E assim eu vou cortar, tá? Vou cortar até um pouquinho a mais para ficar uma sobrinha e eu vou cortar esse fio desse jeito. Vou deixar aqui separadinho por enquanto. Vou cortar mais um pedaço do meu fio, vou pegar minha agulha de costura, vou colocar esse fio preto aqui na minha agulha de costura e fazer um nozinho na ponta, tá? Assim que eu fizer isso, eu volto com vocês para mostrar o que a gente vai fazer. Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui é onde tá o arremate, vou considerar que é a parte de trás, tá? Do chapéuzinho. E vou colocar a dobrinha do fio bem aqui no topo dele, ó. Bem no topo do chapéuzinho, certo? E vou segurar por enquanto. O fio que eu coloquei aqui na minha agulha, com o nozinho na ponta, eu vou entrar aqui, ó, de baixo pra cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. De baixo pra cima aqui no topo. Vou passar por dentro, ó, também da dobrinha do fio que eu fiz. E vou puxar, tá? Feito isso, ó, gente, eu vou dar um pontinho aqui para eu prender esse fio aqui sem ele ficar se soltando depois, certo? Vou ajeitar aqui para ficar certinho, tá? Ó, deixa eu ajeitar aqui porque a gente tem que deixar os dois pedacinhos com o mesmo tamanho, tá? Então, ó, tenta ajeitar o máximo que der, depois qualquer coisa é só acertar com a tesoura, tá bom? Ó, ajeitei aqui. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou levar esse meu fio, vou descer aqui 2 carreiras, certo? Ó, vou trazer esse meu fio pra cá e vou começar a fazer um trabalho assim, ó. Vou fazer um xizinho, como se fosse um X, tá? Então, eu vou cruzar aqui onde tá os fios. Eu não sei se vocês conseguem enxergar certinho, ó, mas eu vou cruzar aqui. Aqui tá os meus fiozinhos, o fio dobrado que eu coloquei, tá? Tá aqui. Então, eu vou cruzar esse meu fio dobrado até chegar mais ou menos aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, até mais ou menos a 4ª carreira aqui do outro lado, cruzando, ó, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem perceber com o brilho da linha. Feito isso, ó, eu vou sair aqui em cima, do outro lado de onde tá esse fiozinho, ó, e puxo. Feito aqui, eu vou levar esse meu fio cruzando pro outro lado aqui também, tá? E vou prender aqui também na 4ª carreira, ó, dando um nozinho para fechar, certo? Então, ele vai ficar desse jeitinho. Se vocês quiserem, podem fazer uma segunda vez aqui a marcação, né, o bordadinho,
porque assim vai prender melhor. Ou então, ó, se possível, eu vou levar o meu fio aqui pra cima, onde tá o cruzamento, né, dos fios. Ó, vou levar o meu fio aqui pra cima e vou dar o meu segundo nó de arremate bem aqui, ó. Bem no meio de onde cruza aqui o xizinho que eu fiz. Por quê? Porque assim ele vai deixar preso, bem presinha essa parte, tá? Feito isso, então, ó, escondo o fio de sobra por dentro do próprio chapéuzinho. Venho aqui, cortei. E aqui o excesso desse fio, se caso tiver algum excesso, a gente também pode dar uma parada, uma cortadinha aqui, ó, tá? Isso aqui é só um detalhezinho que, na verdade, no dela é feito de fita, aparentemente, tá? Na imagem que eu vi dela, é feito de fita. Então, aqui eu quis representar dessa forma, ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Fica os dois fios aqui juntinhos, que eu posso até dar uma separadinha aqui leve, mas fica os dois fiozinhos aqui e aqui fica um X, um xizinho, tá bom? Então, ele fica desse jeitinho. Feito isso, a gente então já pode posicionar aqui no rostinho dela. Deixa essa parte dos fiozinhos voltada para frente, tá? Coloca aqui, ó, a parte de trás aqui bem para baixo. Aqui na parte de trás, ó, coloca bem para baixo, quase encostando aqui na última carreira do rosto, né, no caso. E aqui na frente fica certinho o chapéuzinho, ó, vai ficar aqui desse jeito, tá bom? Então, ó, fica da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta até a sexta carreira aqui da parte da frente vai ficar o chapéuzinho, tá bom? Então, ficou aqui desse jeitinho que vocês podem ver. Bom, pessoal, agora a gente vai bordar os olhinhos nela, tá? Então, aqui na altura, mais ou menos na oitava carreira, eu tô aqui. Eu contei aqui 2 pontinhos de distância entre o chapéuzinho e onde eu coloquei o olhinho. Tá vendo aqui onde tá o meu alfinete, tá? Então, eu conto 2 pontinhos de distância, até ajeito aqui o chapéu para esse lado também ficar certinho. E na frente aqui, ó, 3 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? Que é a distância onde eu coloquei o alfinete. Então, ó, agulha de costura, linha preta com nozinho na ponta. Eu vou entrar aqui uma abertura entre pontos, vou sair bem onde tá o meu alfinete, ó, e vou fazer aqui simplesmente, gente, pontinhos cheios, ó. Então, eu vou pegar aqui no ponto onde eu coloquei o alfinete, inclusive eu vou retirar para poder bordar certinho, tá? E vou fazer aqui no mesmo pontinho, ó, vários pontinhos, né? Que é o que caracteriza o ponto cheio, ó. Eu vou preencher o espaço do pontinho até ficar um formato arredondado o suficiente para aparentar um olhinho, tá bom? Então, ó, eu vou preenchendo aqui o tanto mais ou menos que eu quero até conseguir o formatinho. Ó, preenchi, tá vendo? Ó, ele deu um formato bom, tá? Então, aqui pra mim já é o suficiente. E aqui eu vou fazer só um pequeno cílio aqui pro pontinho da minha direita, né? Então, ó, eu venho um pontinho além, venho com a agulha, vou passar e já vou levar o fio lá pro outro olhinho, né? Pro local onde eu vou fazer o outro olhinho, ó. Só vou puxar aqui assim, só pra ter um pequeno detalhezinho, tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer o preenchimento aqui e depois um bordadinho extra pro meu lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o olhinho e volto com vocês. Feito aqui, tô no último bordadinho do cílio, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou sair uma outra abertura entre pontinhos, vou sair aqui com o meu fio, vou ajeitar antes da gente arrematar, ó, a gente ajeita pra ficar assim, desse jeitinho, certo, ó, tá? E agora, então, arremato segurando, ó, com a mão esquerda eu seguro aqui o fio e com a direita eu passo a minha agulha dando a voltinha pra gente fazer os nós, tá? Eu vou fazer alguns nozinhos até fechar bem aqui. Fechei. Feito isso, eu só escondo o fio de sobra passando aqui por dentro, ó. Entro novamente no mesmo local até esconder o nozinho que eu fiz e corto, ó.
fizemos aqui, a gente ajeita o olhinho aqui, principalmente desse lado que foi o último que fez. Eu ajeito bonitinho e fizemos o bordadinho. Agora, pessoal, a gente vai costurar aqui o chapéuzinho dela, tá? Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou puxar aqui, levantando a abinha que a gente fez, tá? Detalhe, sempre levantem essa abinha para poder dar a característica certinha da imagem dela, certo? E vou fazer o seguinte, ó. Vou passar aqui por cima mesmo, ó, tá vendo? Do pontinho. E vou dar a minha primeira costurada, né? Então, ó, feito isso, eu vou aqui, então, seguir com a costura. Certifique-se de estar pegando além do ponto, tanto do chapéuzinho quanto da aba, de estar pegando também o pontinho aqui do rostinho, tá? Então, ó, eu vou fazer essa costura em volta aqui, por toda a voltinha aqui do chapéu, com relação ao rostinho dela, tá? Então, ó, mantenho o formato, tento puxar aqui certinho a posição e vou costurando, certo? Então, eu vou fazer isso por toda a voltinha aqui, por todo o entorno do chapéuzinho, tá bom, gente? Eu vou fazer e volto com vocês, então, para mostrar como vai ficar e a gente arrematar essa parte. Ó, gente, ficou desse jeitinho, tá vendo? Então, tá toda costuradinha aqui. E agora, voltando para a parte inicial, né? Nós vamos arrematar aqui, pegando tanto o pontinho da nuca dela, aqui no caso, quanto do chapéuzinho. Vamos dar os nozinhos, ó. Vou dar o segundo nó. E escondo o fio de sobra passando por dentro aqui de tudo e puxo, tá? Corto aqui, cortei e ficou desse jeitinho o chapéuzinho dela, tá bom, gente? Aqui a gente ajeita aqui pra frente, ó, pra ficar certinho e fizemos aqui então, tá? Agora, pessoal, nós vamos costurar os bracinhos. Eu tenho um aqui com passo adiantado, né, que eu já fiz a costura. E, ó, reparem que o dedãozinho dessa mão, que é a mão direita dela, ele tá com o dedãozinho voltado para cima. A mão esquerda dela, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai voltar a palma dela para cima. Então, o dedãozinho vai ficar para lateral, tá vendo? Então, como que eu vou fazer, pessoal? Eu posiciono a palma para cima. Venho aqui com o alfinete, ó, pego desse jeitinho e posiciono aqui na primeira carreira do corpinho até a quinta carreira, tá? Então, essa é a única diferença entre as mãozinhas aqui no posicionamento para costura, tá bom? Feito isso, então, eu vou costurando aqui. A costura dessa parte de trás funciona do mesmo jeitinho, tá bom? Dos dois bracinhos é da mesma forma. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pontinho do corpinho, tá? E ao mesmo tempo eu vou pegar aqui, ó, tanto o pontinho de um ladinho do bracinho, quanto do outro lado ao mesmo tempo e puxo. O que que eu faço aqui? Ao mesmo tempo que eu tô costurando o bracinho no corpinho, eu tô prendendo as duas partes juntas aqui, para que elas fechem no meio da costura, tá vendo? Assim eu já resolvo as duas coisas ao mesmo tempo, ó. E vou prendendo, tá? Então, eu vou costurando aqui, até chegar na parte de cima, ó, até chegar aqui na primeira carreirinha, certo? Pegando todo mundo junto, certifiquem-se de estar tudo muito bem fechadinho para não soltar enchimento daqui desse lado, certo? E aí, em seguida, eu vou levar o meu fio aqui pra frente, venho aqui mais ou menos na altura do meio aqui do bracinho, ó. E vou pegar aqui na segunda carreira, mais ou menos contando de baixo para cima, né? Vou pegar aqui a segunda carreira, passo meu fio, volto pro mesmo local de onde eu entrei e saio novamente aqui atrás, ó. E vou puxar. Isso vai certificar de que o bracinho fique na posição aqui na frente, que ele não fique solto, tá bom? Que ele não fique balançando depois. Então, ele dá firmeza. Feito isso, eu vou só arrematar. Então, ó, vou dar um primeiro nozinho. Vou dar o segundo nozinho aqui, certo? E escondo, então, o fio de sobra. E em seguida, eu corto. Cortei. Feito isso, pessoal, eu vou costurar o outro bracinho, só lembrando que o braço direito dela, o dedãozinho está voltado para cima, tá bom? E terminamos aqui
o vídeo de hoje, tá? Semana que vem eu vou continuar o passo a passo, né? Que ainda falta algumas partezinhas da roupa dela, a Bíblia que ela carrega na mão, a cruz que vem aqui no bracinho direito dela, tá bom, gente? Então eu vou explicar o restante do passo a passo, tá bom? Por enquanto eu espero que vocês tenham gostado e essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelos santinhos e amigurumis no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu marido e também a Kátia Cristina Rossi Rodelli, que já está há mais de 2 meses aqui também como nossa membro, inclusive, um beijo para vocês e muito obrigada por apoiarem o canal dessa forma. Se você quiser se tornar, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijão para todo mundo e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!